Olá, sejam bem-vindos ao canal. A proposta do canal é apresentar alternativas, soluções, técnicas, opções para o cultivo na agroecologia e ao ser humano uma melhora na saúde. E dentro dessa proposta, nós pegamos um trecho com autorização da associação que fez o congresso junto aos seus parceiros, que é a Soprovida, para que a gente pudesse mostrar uma palestra, um trecho, aqui vai ser um trecho e vamos ver se a gente coloca outros trechos de uma palestra sobre aromaterapia. Então, dentro da aromaterapia, nós temos aí o uso de óleos essenciais, que são extraídos de plantas e que ajudam na saúde da pessoa, tanto física como psicológica. Então é bem interessante essa palestra e assistam. Deixe seu like, faça sua inscrição e até o próximo. Então vamos lá. Primeiro, nossa agenda inicial. O que a gente vai estar falando hoje, nesses 40 minutos? O aroma como um agente de cura, principais formas de uso dos óleos essenciais, aplicações fisiológicas dos óleos essenciais, aplicações psicológicas dos óleos essenciais, farmacologia comparada, e algo que eu acho interessante, já que é um tema que não sei até onde as pessoas que nos assistem agora conhecem sobre aromaterapia. É uma coisa que está começando a virar pauta de conhecimento público, mas é muito pouco conhecida. Então, quando eu falo de aromaterapia, uma das primeiras perguntas que me fazem depois que eu falo um pouco é: quais são os primeiros óleos que eu devo adquirir? Então, a gente trouxe esse último item aqui para orientar e ajudar aqueles que queiram, de repente, começar a fazer um estudo dentro da aromaterapia. Da minha parte, eu posso dizer que eu sou engenheiro, tenho uma pós-graduação, lato sensu em aromaterapia, mas estou fazendo stricto sensu na parte de análise de resposta cerebral frente a estímulos, o que inclui aí os óleos essenciais. Então, nosso objetivo futuro, dentro desse doutorado que o Dr. Renato falava, é exatamente criar uma cartilha bastante clara, precisa, sobre a resposta dos óleos essenciais aos estímulos cerebrais. Então, como o cérebro responde frente aos óleos essenciais. Então, a gente quer criar essa cartilha. É o nosso objetivo. É algo um pouco ambicioso, de certa forma, mas com certeza vai trazer frutos de estudo, não só para a minha pessoa, mas para toda a comunidade científica que queira trabalhar, pesquisar e estudar acerca dos óleos essenciais. E só um parêntese bem interessante: os óleos essenciais são tão importantes para a humanidade que 2 eventos políticos aconteceram no mundo, em virtude deles. O primeiro é que a primeira greve no mundo aconteceu no Egito, e foi por causa dos óleos essenciais. Então o faraó não queria pagar os óleos essenciais de uma forma adequada para quem produzia, e fizeram greve e não foi produzido. Então esse é um dado histórico, existe realmente, a gente pode pesquisar. Um segundo dado bem interessante é que teve um momento de Roma em que ela comprava tanto óleo essencial que ela acabou inflacionando as suas cidades. Então foi até proibido, em algum momento da história de Roma, comprar óleos essenciais, porque eles eram usados de forma muito absurda. Por exemplo, colocavam óleo essencial na pomba para que ela, voando, batendo asas, deixasse Roma cheirosa. Então é algo que existe há muito tempo, né? Muito atrelado a perfumes hoje, porém, em outras épocas, eram utilizadas também como perfume e como
algo para restaurar a saúde de diversas formas, não só fisiológica, mas também, muitas vezes, principalmente psicológica. Então, vamos lá. Doutor Renato, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode fazer intervenção. Eu não tenho acesso às perguntas aqui, mas é só interromper e fazer, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu ouço falar é: o aroma ele consegue curar? E o que eu posso falar, depois de um tempinho estudando e praticando essa arte, que é um hobby fantástico, é que sim. Existe uma ação fisiológica do óleo essencial. Então, a pessoa ela pode utilizar para se regenerar, para conseguir superar uma enfermidade, apenas utilizando o óleo com benefícios fisiológicos. Apenas fisiológicos. Existe também a ação psicológica. A gente consegue fazer vários tratamentos para cura de enfermidades da alma, utilizando e aplicando terapêutica com óleos essenciais. Esses dias uma conhecida minha me falou que ela aplicou com êxito o óleo de vetiver. É um óleo que não é muito conhecido para quem não está assim próximo da aromaterapia, mas o que esse óleo faz? Ele é tão fantástico, ele faz com que a pessoa que cheire ele ao deitar, ela não ronque. Isso é muito interessante. É uma raiz como se fosse, lembra gengibre, né? E essa raiz, ela é tão interessante que ela age tanto como fisiologicamente, como psicologicamente, fazendo com que a pessoa se acalme e reduzindo a possibilidade de que essa pessoa, por exemplo, ao longo do sono, ela ronque. Então, só para a gente começar os efeitos dos óleos essenciais, né? É difícil, por exemplo, a gente achar um remédio para parar de roncar, mas o óleo de vetiver, ele tem essa característica. Isso aqui é algo muito interessante, é comprovado cientificamente. O que isso está dizendo? Está dizendo que 25 xícaras de chá tem a mesma concentração de uma gota de óleo essencial. Então, como eu falei, né? Quando você pega uma planta, você dilui ela na água e faz seu chá. Só que o óleo essencial, ele não é toda a planta. É uma parte da planta. E é uma parte que você potencializa. Então, estudos de química comprovaram que 25 xícaras de chá equivalem em concentração, em quantidade de concentração, a uma gota de óleo essencial. Em termos de medida, uma gota ela tem a seguinte proporção: são necessárias 20 gotas para fazer 1 ml. Então, 20 gotas, esse aqui é um conta-gota padrão, 20 gotas são necessárias para fazer 1 ml. Então, a gente percebe como é forte ou como é concentrado um óleo essencial. Por isso que ele é tão forte na questão da ação fisiológica. Eu não sei em outros países, mas pelo menos aqui no Brasil, nós temos uma pomada chamada Gelol. E a base dela é 90% óleo essencial. E a ação que ela faz é fisiológica. Ação psicológica. Bom, vamos começar ao contrário. Eu consigo ter ação psicológica do óleo essencial? Vamos começar ao contrário. Para quem não conhece São Paulo, mas um dia espero que conheçam, que é uma grande cidade, tem suas dificuldades, mas tem suas facilidades também. Tem o Rio Tietê e tem o Rio Pinheiros. Então, quando a gente passa próximo a esses rios que são lamentavelmente poluídos, uma das coisas que as pessoas fazem é reclamar, é ficarem irritadas. Então, a gente percebe que o mau odor, ele faz com que a pessoa tenha uma reação psicológica. Uma reação psicológica. Então, esse é um extremo. Agora, vamos ver o extremo que nos interessa. O feromônio, por exemplo. Existem remédios, né, remédios, que seja remédio, né, para matar moscas que usam feromônios de moscas.
ou outros animais que se usam os feromônios desses animais. Então, na verdade, o aroma, ele causa uma alteração psicológica no ser humano. Tem um perfume aqui no Brasil, não sei se os outros conhecem, é um desodorante chamado Avanço. Esse Avanço, ele tem um produto chamado geraniol. O geraniol, ele vem do gerânio, que é um óleo essencial. E o que esse geraniol faz? Ele ativa os hormônios sexuais femininos. Mas quem usa esse desodorante é o homem, porque é um perfume masculino. Então, no comercial aqui no Brasil, quando faz comercial desse Avanço, fala que quando o homem usa Avanço, as mulheres avançam. Exatamente por causa disso, porque dentro da composição desse perfume existe realmente um composto que ativa os hormônios sexuais femininos. É algo que não é perceptível, né? É algo que é instintivo, mas acontece. Então tem uma ação também psicológica. Com base nisso aqui, tanto ação fisiológica e também psicológica é onde a aromaterapia realmente trabalha. E aqui a gente não colocou a parte psiquiátrica, mas também existe, tá bom? Também existe.